verdades importantes, irmão. Essa aula aqui vai ser bênção. Não que as outras não tenham sido, né? Mas vai ser muito proveitoso isso aqui. A gente vai rever algumas coisas. Amém. Tem algumas coisinhas novas aqui que a gente está falando, amém? Então, vamos ver. Eu não separei ninguém para poder estar falando, né? Então vamos seguir assim. A gente começa pela Samira, aí pela Palmeira, vai indo assim, amém? Então, verdades importantes. Número 1. Não devemos ter vergonha de seguir a Jesus. Se tivermos vergonha de sermos um crente em Jesus, Ele também vai ter vergonha de nós perante o... A gente acrescenta aqui, amém, irmão? Vamos ver o que está dizendo lá então em Marcos 8:38, para a gente poder estar respondendo aqui o questionário, amém? Amém. Marcos 8:38 diz... Marcos 8:38 diz: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, para a gente responder aqui, vergonha de nós perante o Pai. Filho do Homem, amém, irmão? Perante o Filho do Homem. Falei como é Lena, colando da Lena. Amém? Então, esse aqui é um verso muito tremendo, né? Amém. E a gente não deve ter vergonha, né, de seguir a Jesus. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, daqueles crentes 007 na fábrica, né? Sim, mas para tudo isso aí, ó, ainda tem Paulo, né? Eu escolhi um texto aqui que fala em Romanos 1,16, ó. Paulo ele declara, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, amém, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, amém? Amém. Então, quiser, subo esse aqui. Tópico 2. Cuidado com as seitas falsas. Abandone toda entidade religiosa que não seja confiável e bíblica. Fraternidade ou sociedade secreta, como maçonaria, testemunhas de Jeová, mormons e etc. O que diz lá em Lucas 8:17? Vamos ver o que está falando lá, irmão? Aí o próximo pode estar procurando Romanos 2,16, amém? Lucas 8:17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. E vir à luz, amém? Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E 1 João 1,7, irmãos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Então aqui a palavra de Deus fala, né? Que Ele que vai estar nos orientando, nos dando a revelação de toda a palavra, né? E também o apóstolo Paulo ele fala, né? Ainda que um anjo venha do céu, até mesmo eu ministre a vocês um evangelho que não seja o qual foi ministrado antes, seja ele anátema, né? Então tudo aquilo que sai fora, né, da palavra do Senhor, e por mais que seja um anjo vindo do céu, não está fora, é anátema. Amém? Então por que fala sobre seitas, né? Porque tem muita seita, irmão, que eles pegam um texto, digamos assim, e em cima daquilo dali eles não têm uma revelação do que é a palavra do Senhor e criam toda uma doutrina, né? E onde começam a surgir doutrinas falsas, né? Começam a surgir os falsos apóstolos, falsos doutores e por aí vai, falsos pastores, né? E vem essas seitas, né, no caso. E se eu não me engano, acho que é
Não é Testemunho de Jeová, qual que é o nome da... Um pouquinho para frente tem um estudo aqui que fala sobre isso. Acho que vou deixar isso para depois. Um estudo, acho que é o número... Acho que é o 14 ou 15. Lá na frente fala sobre seitas. Eu vou estar entrando nesse assunto depois, amém, irmão? Amém. Então vamos lá para o tópico 3. Não se envolva em dívidas, agiotagem, compra a prazo e não seja avalista de ninguém. Veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Amém? Amém. Então vamos responder o questionário aqui, irmão. A ninguém fiqueis... A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? Exceto o amor, né? Até algo que eu fui falado, né, na semana passada, que é pra gente não dever nada a ninguém, a não ser o amor, né? Para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos, para com todos aqueles que estão aí afora, né? Inclusive tem um texto que fala, perguntando a Jesus, mas quem é o meu próximo, né? Sim. E aí Jesus conta uma parábola, né, do bom samaritano, acho que os irmãos conhecem, né? Então o próximo é todo aquele que necessita da sua ajuda, é aquele que está, né? Até mesmo do nosso lado, nosso vizinho, que muitas das vezes não professa a mesma fé que nós, né? E vamos continuar aqui. Faça o impossível para não tomar dinheiro emprestado. Se for preciso tomar emprestado, seja fiel no pagamento, ou pelo menos dê satisfação quando não for possível pagar no dia marcado. A Bíblia ensina que você não deve ser fiador. Provérbios 6, do 1 ao 5, irmãos. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecerem as suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Amém? Provérbios 11, 15. 11, 15. Pode estar ali, Provérbios 11, 15. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem... 11 e 15. 11, 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado, quebrantado, sem que haja cura. Então, irmãos, está falando aqui que não é para a gente ficar, né, sobre fiador, no caso, né? Inclusive a gente conversa bastante a respeito sobre esse assunto, porque Deus ele só nos deu uma identidade, né? Então muitas das vezes a gente tem um zelo para que a gente não venha a manchar essa nossa identidade. Muitas vezes a gente empresta para alguém e essa pessoa, por um descuido, mesmo que não seja de propósito, né, acaba fazendo por fazer aquilo que você tem preservado tanto, né? Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado realmente, né, com quem a gente está fazendo algo desse tipo, né? A gente já ouviu falar tantas vezes e eu já conheço tantas pessoas, né? E até mesmo no meu caso também já aconteceu isso, né? De ficar de fiador com uma pessoa e ter uma dor de cabeça depois por causa disso. Então, se a gente for instruído realmente pela palavra do Senhor, a gente vai aprender, né, que todas essas coisas estão aqui dentro. É a gente que não conhece a verdade, né? E está falando aqui, ó, não se envolva em dívidas, agiotagem, compra a prazo, não seja avalista de ninguém. Então, nós falamos sobre ser avalista das pessoas e não envolva em dívidas, né? Hoje em dia, naquela época era um pouquinho diferente, né? Mas hoje em dia não tem como, né? Hoje em dia o sistema induz a todos nós a fazermos dívidas, né?
é compra prazo, isso e aquilo. Mas quando nós temos o Senhor na nossa vida como governo através do Espírito, então a gente obrigatoriamente deve honrar isso, irmãos. Quantas pessoas estão dentro da igreja nos dias de hoje? A gente ouve falar muito, principalmente no Brasil. Aqui no Japão a gente até ouve falar um pouco também, né? Pessoas que compram e não pagam, né? E a gente vai saber, a pessoa até tem uma posição dentro da igreja, muitas das vezes. Então isso aí é um pouco lamentável, não um pouco não, é lamentável, né? Porque acaba causando realmente constrangimento para as pessoas que realmente estão dentro da igreja, estão servindo ao Senhor, estão sendo idôneas, né? E acaba levando é mal difamado por esse motivo. As pessoas lá fora, elas põem todo mundo dentro do pacote, né? Como a gente tem visto, e todos são, né? E muitas das vezes a própria palavra de Deus diz que muitas das vezes os detentores da verdade são os que impedem aqueles que não conhecem a palavra, porque a gente está fazendo errado, né? Tópico 4, irmãos. Cuidado com os pecados da língua, maledicência, fofoca e fuxico, mentiras, vocabulário perverso e piadas sujas. Bom, aqui eu vou ter que sair um pouquinho fora do estudo aqui para poder abordar esse assunto aqui, porque é um assunto que é muito gritante dentro da igreja, né? E não só dentro da igreja, mas lá no mundo afora, né? Tanto com quem conhece a palavra, como com quem também não conhece, que é esse assunto aqui. Pecados da língua. Tiago 3,6 diz assim, ó: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Irmão, se a gente não tomar conta, não vigiar no que a gente fala com a nossa língua, a palavra de Deus está falando aqui, ó, que ela é inflamada pelo próprio inferno, queridos. Né? A língua é um pequeno órgão, como diz Tiago, que pode botar fogo num bosque, irmão. E Tiago vem falando a respeito disso, da língua, né? Desde o verso 2 do capítulo 3 em diante, até quase todo o capítulo ele está falando sobre isso. Sobre a língua, sobre vigiar, sobre o que acontece se a gente não vigiar com a nossa língua. E seria até bom se vocês estudassem o Tiago capítulo 3, do início ao final. Mas vocês vão ler ali o que ele está falando e eu vou abordar algumas coisas aqui. Então, por causa da nossa língua, podemos tropeçar. Mas se alguém não tropeça, esse alguém é capaz de refrear todo o corpo. O Tiago está falando isso aqui. Que a gente, muitas das vezes, tropeça na nossa própria palavra. Mas ele está falando, se alguém é capaz de refrear isso, né? Aí ele diz lá, porque no verso 3, ó, nos explica, porque se nós colocamos freio na boca dos cavalos, e com isso conseguimos dirigir todo o seu corpo, e se um pequeno leme pode dirigir um grande navio ou barco, assim dominaremos nós todo o nosso corpo. Ou seja, irmão, para a gente dominar o nosso próprio corpo, o segredo está na língua. Né? Porque através da língua é que vai vir tudo aquilo que por isso fala, né? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Né? Então se a gente refrear a nossa língua, como a gente põe na boca do cavalo e a gente consegue dominar ele todo, então se a gente refrear a nossa língua, a gente pode dominar todo o nosso corpo. É o que o Tiago está falando aqui. E agora, se nós não conseguimos refrear, ou seja, governar a nossa língua, então o Tiago diz, é fogo de iniquidade. E por estar entre os nossos membros, contamina todo o nosso corpo. Verso 6 aqui, irmãos. Então o que acontece? É como foi falado, né? Se a gente refrear a nossa língua, a gente domina todo o nosso corpo. Mas se a gente não consegue, ele está falando aqui, que todo o nosso corpo vai perecer por conta daquilo que a gente falar, por conta de toda a iniquidade que a gente lançar. Com ela, a língua, né? Tiago diz no verso 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ou seja, irmão, no sábado a gente está aqui louvando ao Senhor, levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia. E quando a gente sai do culto lá fora, a gente está maldizendo tanto as pessoas daqui de dentro quanto as lá de fora. Pessoas que ainda cometem erros por não terem sido alcançados ainda pelo poder do Evangelho. O que eu estou falando com isso aqui, irmãos? Por exemplo, aqui todos conhecem pelo menos um pouco da palavra de Deus. Né? E mesmo assim a gente ainda consegue falar mal das pessoas daqui de dentro. E a gente sai lá fora e consegue falar mal das pessoas que estão lá fora. Mas as pessoas que estão lá fora,
elas não conhecem a palavra do Senhor. Elas estão no engano, elas estão no erro. Né? Então, tem um caso que eu ouvi lá em Uc, isso aí, né? Uma pessoa que tem uma posição dentro da igreja, né? A sua esposa ia num certo cabeleireiro, e nesse cabeleireiro era uma mulher que atendia lá. E me parece que essa mulher é envolvida com alguma coisa que eu não lembro o que é agora, não me recordo o que é, e talvez eu nem saiba, não me recordo, eu só lembro do que foi dito, né? Ele falou assim, eu não quero que você vá lá naquela prostituta fazer o seu cabelo. É uma palavra forte, irmãos, né? Porque eu não sei o que ela cometeu, ou cometia, ou comete até os dias de hoje. Mas para uma pessoa, irmão, que conhece o Evangelho, falar de uma pessoa nesse grau de palavra é complicado. Porque você está acusando uma pessoa, por mais que ela seja, como eu disse, ela está no engano. Ela não conhece, ela não foi liberta ainda. Então, como disse na aula passada, nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais e não com os nossos olhos carnais. Porque se a gente olhar para um carnal, irmão, a gente vai falar que aquele é pecado, aquele é ladrão, aquele é pedófilo, aquela prostituta, aquele é viciado. Mas Deus, irmãos, quando Ele olhou para nós, Ele não olhou dessa forma. Quando Ele olhou para mim, Ele não viu o Roberto ladrão que roubava no Japão, que roubava no Brasil, que fazia tantas outras coisas. Ele olhou para mim e disse, aquele eu vejo um servo nele. Eu vejo ele pregando a minha palavra. Eu vejo ele ganhando almas para o reino. Né? Então assim somos nós, irmãos. Nós devemos olhar para as pessoas. Sim, a gente tem aquela coisa da justiça própria, né? Mas a gente refreia a nossa língua. E ao invés de falar aquela prostituta, aquela bênção, aquela mulher vai ser uma ganhadora de almas, ela vai ser uma profeta, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo. Então lance palavras de vida e não de morte. Né? Então Tiago, ele vem doutrinando a sua igreja, porque quem sabe, eu não estudei o livro de Tiago a respeito disso, mas eu creio que naqueles dias havia isso entre o povo da sua igreja. Maldizendo pessoas, né? E o tal do fuxico, da fofoca, como foi falado. Né? A palavra de Deus diz que os maus costumes corrompem, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E por aí afora vai, irmãos. É complicado a gente se envolver nisso. Porque muitas das vezes a fofoca não fica somente naquela pessoa isso, pessoa aquilo. Você vai acabar falando o que ela faz, ou o que ela deixou de fazer, e você vai começar a apontar outros defeitos. E aí vem aquela coisa, como eu disse lá em cima, é inflamado pelo inferno a nossa língua. Então uma coisa vai puxando a outra. A gente começa com A, mas quando a gente for ver todo o contexto, a gente terminou lá no Z. A gente já falou tantas outras coisas que a pessoa talvez nem seja. Mas por estar envolvido entre 1, 2 ou 3 pessoas, ou numa roda de pessoas, por isso que a palavra de Deus diz, não assentemos na roda dos escarnecedores. Porque se você se assentar, ou você ali se torna uma luz e fala, olha, não é assim, ou você acaba se contaminando. Se você não tem um caráter cristão, um caráter do céu, para chegar ali e ser luz e sal, então não se assente. Né? Eu vejo muitas pessoas falando assim que não gosta ou não tem amizade com pessoas ímpias. É um erro muito grande isso. Né? Há muitos anos atrás, a Nancy falou algo dessa forma para mim, que ela foi trabalhar num caixá e ali pessoas de uma denominação não queriam nem sentar ao lado de pessoas que não conheciam o Senhor, porque eles falavam, aquilo é ímpio. Então, é complicado a gente fazer isso. Se nós nos dispusermos a sentar do lado dessa pessoa, como foi, acho que um dia que a gente estava na casa do pastor Comino, acho que foi a pastora Vera que falou, que eles foram para o Brasil e numa festa, parece, de um pai de santo, eles ajudaram esse pai de santo na festa. Sim. E o que aconteceu depois? Esse pai de santo hoje é um pastor. Então, se eles olhassem com os olhos carnais, jamais nem falaria com esse pai de santo, irmãos. Mas eles olharam com os olhos espirituais e não deram umas como se fala, religiosos. Foram lá, serviram aquele homem, falaram, conversaram, quem sabe ministrar a palavra do Senhor, eles não entraram nesse detalhe, mas falaram que hoje ele é um pastor. Então nós devemos ter esse entendimento, irmãos. Ser luz e sal é isso. É a gente ir até um lugar onde há o pecado, onde há a treva, e nós chegamos ali como luz. Amém. E a palavra de Deus diz, aonde há luz, a treva tem que se recuar. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então a gente vai lá e resiste àquela panelinha que está falando mal dos outros, e você entra com uma palavra do Senhor ali, você constrange as pessoas com o seu amor, sim, com a sua palavra, com a sua posição, e as pessoas vão ter que recuar. Sim.
Porque a treva tem que recuar no meio da luz, não tem jeito. Amém? Verso 11. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água doce? Né? Continuando aqui, Tiago 3, verso 11. Verso 12. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, sabe o que Tiago está dizendo aqui? Ó, não tem como uma pessoa ter duas identidades, irmãos. Aqui ele fala sobre fonte. Fonte é o início de tudo, irmão. Se você for buscar a água que está ali no riozinho, se você correr, vai ter uma fonte. Vai ter um lugar de onde ela vai estar jorrando. Né? Então é tudo no início. É de lá que vêm as águas. É de lá que são despejadas as águas que vão passando e dando vida a tudo aquilo que ela está mergulhando ali do lado delas. Né? Tem um texto, acho que é Isaías ou Jeremias, eu não me recordo qual é o texto. Mas está falando que saiu um olho d'água lá de dentro e foi para fora, e ele foi levado até esse olho d'água, e aquele olho d'água se transformou num rio, e aonde passava trazia vida, porque era tudo deserto. Né? Então é assim que funciona a nossa vida, irmãos. Aonde a gente passar, aonde for deserto, nós temos que criar vida através de nós. Então, fonte de água, né? Agora, de onde vem a sua e a minha fonte? Está vindo de Deus ou de outro lugar? Do que nós estamos cheios, queridos? O que nós estamos despejando e o que estamos despejando está sendo transformado em vida ou em morte? Ou seja, o que eu estou falando para as pessoas? O que eu ando falando em meio às circunstâncias? Está trazendo vida ou está gerando mais morte do que já tem? É como eu falei, está tendo treva ali naquela rodinha de pessoas. Você chega ali, você vai fazer o que ali? Você vai transformar mais em treva ou você vai transformar aquilo ali em vida? Né? Ou você vai gerar mais morte com as palavras que você vai estar liberando ali. Então Deus diz, na sua palavra diz que Deus ele formou todas as coisas pela sua palavra. Né? Ele liberou uma palavra e tudo foi feito. Então nós temos esse poder na nossa língua. Por isso nós sempre falamos assim que se nós lançarmos uma palavra, né, ela vai brotar, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Quantas pessoas hoje em dia que têm complexos, que têm dificuldades na sua vida hoje, depois de adultas, porque ouviram uma palavra dos seus pais quando era pequeno. Porque ouviram uma palavra do seu irmão quando era pequeno. E carrega esse fardo até hoje. Né? Pessoas que... Eu vou citar um caso aqui. Uma vez, uma menina... era adulta já, foi conversar com o pastor, ele se abrindo ali e falou, olha pastor, eu sou lésbica e tal, e o pastor foi a fundo ali querer saber o motivo dela ter esse lado, né? E ela falou que você lembra alguma coisa, algum fato que te chamou a atenção, que te marcou na sua vida? Ela falou, olha pastor, tem, né? Eu lembro de um fato quando eu era pequena, acho que 4 ou 5 anos, ou 8, não me recordo agora, e meu pai estava dentro da piscina, e eu fora da piscina, ele falando, pula filha, né? E eu dizendo que não queria pular, e o pai insistiu e a menina pulou. E quando ela pulou, ele não agarrou a menina, ele deixou a menina afundar. Né? E nesse desespero, nesse medo, criou um trauma dentro dela. Depois que ela saiu da água, o pai falou, isso é para você nunca confiar num homem. E isso gerou um trauma dentro dela. E por esse motivo ela não conseguia se relacionar com homens, só com mulheres. Então, a nossa palavra, irmão, ela tem muito poder. Né? Acho que já fomos ministrados antigamente sobre essa questão. Né? Mas talvez a gente não teve tanto entendimento. Então, vamos lá. Porque ou você e eu liberamos palavras de vida eterna. Verdade. Ele está falando de palavra de vida ou de morte, né? Então, ou a gente libera uma palavra de vida que vai gerar uma vida eterna. Uma palavra lá fora, digamos assim, sem estar no contexto de autoridade espiritual, gera isso que acabamos de falar, transtorno. Né? Mas num contexto profético, num contexto espiritual, quando a gente libera uma palavra, ela vai gerar vida eterna. Né? Por exemplo, porque você... Não, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou então palavras que não são capazes de transformar nada, nem muito menos trazer vida. Então, ou essas duas coisas, mano.
Ou é 8 ou é 80. Jesus ele disse, né? Ele estava ali pregando a sua palavra e as pessoas começaram a se afastar, dizendo, nossa, quem pode ouvir essa palavra? É muito dura. Né? E as pessoas começaram a sair fora, começaram a ir embora, e Jesus pega e fala para os seus discípulos, e vocês? Vocês querem ir com eles? E é onde ele fala, não, Senhor, Pedro, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, toda palavra liberada no contexto espiritual, irmãos, ela gera vida eterna. Né? Deus, ele, pela sua palavra, criou todas as coisas e a vida é eterna. Então, ou essas palavras são capazes de transformar em vida ou em nada, irmãos. A sua fonte deve estar em Deus e não em você. Então, às vezes, a gente quer falar muita coisa, ou até fala muita coisa, mas a gente está falando de nós mesmos. Não está falando do Senhor. Nós não estamos falando coisas que foram liberadas e nós estamos andando na palavra do Senhor. Né? Amém, irmão? Deu para os irmãos entender até aqui? Então, eu quis abordar um pouquinho desse tema aqui do 4, irmãos, porque a língua realmente é algo do qual a gente deve vigiar muito. Né? Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim, continuando a respeito da língua, tá, irmãos? Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a 7ª coisa. Ou seja, o Senhor aqui lista 6 coisas, irmãos, que ele odeia, mas existe uma que ele abomina, que é testemunha falsa que profere mentiras, aliás, o que semeia contenda entre irmãos. Então, irmãos, todas as vezes que a gente se assentar com pessoas que conhecem a palavra do Senhor e a gente começar a arrumar contenda com isso, com outros irmãos, com leve e trás, com vai e vem, com fuxico, com fofoca, com mentira, Deus está abominando, irmãos. Ele não só odeia, mas ele abomina. Então aqui, irmãos, do tópico 4, o A diz assim, Tiago 3,6, irmãos. Quem pode ler para nós aí, para a gente completar aqui a pergunta? Tiago 3 e versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Bom, é o texto que a gente leu lá em cima, né? Sim. Então, diz que a língua é, para a gente completar aqui, a língua é um fogo. Amém? Então, Provérbios 6, 16 ou 19. Qual é a coisa que a alma de Deus abomina? A gente falou agora aqui, né? 6 coisas o Senhor odeia, mas uma coisa o Senhor abomina, irmãos. Então aqui é a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, maledicência, mentiras e que semeia contenda, né, irmãos? Deixa eu ver por que eu coloquei isso aqui. Bom, João 8,44. Ah, tá. Falando sobre mentira ainda, né? Sobre mentira. Isso. Espalhar uma notícia ruim. Gomemos. Continuando o capítulo 4, tá? Espalhar uma notícia ruim sobre outra pessoa ou falar mal de alguém
parece não ser um hábito tão mau assim. Mas vejo que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,9. Agora eu entendi porque eu coloquei 1 Coríntios 6,9 aqui. 1 Coríntios 6,9, irmãos. 9 e 10. Se alguém puder procurar Mateus 6,6, eu vou ler 1 Coríntios 6,9, amém? 1 Coríntios 6,9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais e de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Ou seja, a gente está falando sobre calúnia, né? É o hábito, né, de falar mal das pessoas, né? Falar mal de alguém. Mesmo que seja verdade, continuando lá o texto, nunca fale nada que seja mal ou desagradável sobre a outra pessoa, nem mesmo em oração. É melhor orar em secreto pelo irmão faltoso. Irmãos, isso aqui, nem mesmo em oração. É algo que eu, muito tempo atrás, quando eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor, tinha um irmão dentro da igreja, né, que ele gostava de orar alto. E ele ia lá no fundo da igreja lá e ficava orando alto, né, intercedendo pelas pessoas e tal. E aí ele pegou um dia e falou assim: Deus, transforma aquela mulher de cabelo roxo. Ela usa batom vermelho, Senhor, livra ela, liberta, Senhor. Mulher de cabelo roxo. Sabe, irmãos? Então, é o que está falando aqui, né? Então, o que tem a ver com o cabelo roxo da pessoa, ou usar o batom, né? Ou usar um brinco, um colar, quem sabe, né? Ou mesmo que ela estivesse usando mini saia, irmão. Né? Você não precisa ficar no fundo da igreja gritando para todo mundo ouvir. Liberta ela daquilo ali. Né? Então, irmãos, chega a ser... Mas o cabelo roxo, batom vermelho, né? incomoda muito. Então é complicado a gente fazer esse tipo de coisa, né? Então a gente não deve fazer isso, né? Se a gente quer interceder por alguém, é como está falando aqui, ó, né? Vai no secreto, né? Mas não para pedir, para deixar de pintar o cabelo, irmão. O cabelo não vai deixar de levar a pessoa para o céu, né? As pessoas hoje em dia, elas creem que a veste vai levar para o céu, mas não é a veste, é o seu viver, é a sua transformação, é o seu caráter. É a nova pessoa transformada que vai para o céu, né? Não é a veste nova, né? Hoje em dia, por isso que a gente fala muito, né? Que lá no Brasil tem muita igreja cheia de gente vazia, né? Porque as pessoas estão simplesmente colocando uma Bíblia debaixo do braço, né? E aí você põe uma roupagem de crente, né? E põe ali um vocabulário gospel, digamos assim. Pronto, tá feito crente, né? Só que não é assim, irmão. O ser humano, ele vai olhar o exterior e vai falar: nossa, que homem de Deus está passando ali, igual a Sunamita, né, falou para Eliseu. Vejo que aquele homem é um santo homem de Deus, né? Vamos preparar um lugar para ele, né? Mas Eliseu realmente era um homem de Deus, ele era um profeta, ele era o profeta, né? Então hoje está difícil, irmão, da gente realmente olhar para a pessoa e falar que ele é um homem de Deus, porque a veste hoje em dia não quer dizer nada, queridos, né? Na igreja que eu estava antes, é uma igreja que usa veste, né? Então eu falo que eu fazia de propósito de não ir de veste, eu ia de camiseta, assim, do jeito que eu estou aqui. Para nós é normal, né, esse contexto, né, porque a gente já foi liberto dessas coisas, mas eu ia dessa forma, eu fazia questão de ir de camiseta, questão de tênis, né, de roupa sem ser de crente, digamos assim, né. Não, a gente não está falando mal, mas eu estou falando a respeito de como é a visão que as pessoas têm, né? Daquilo de ver e de falar: não, aquele é o homem de Deus, mas a gente precisa conhecer de andar, assim como diz a palavra de Deus, né? Jacó, né, falando: eu conheci o Senhor de ouvir, mas hoje eu conheço de andar com o Senhor. É diferente, irmão. Você conhecer a Deus de ouvir falar é uma coisa, mas de andar com Ele é outra. Sim. Porque muitas vezes a gente ouve e fala: Senhor, eu preciso passar nessa prova. E você começa a chorar e clamar: me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas quando você conhece o Senhor, de andar com Ele, você sabe que Ele vai te livrar. Você não precisa ficar clamando. É claro, na hora do desespero você realmente, né? Eu mesmo, semana passada, mas eu passei por uma situação em que eu falei: Senhor, tá difícil, mas eu coloco nas Tuas mãos.
Né? Então, o nosso descansar no Senhor é isso. É você pegar o momento de aflição que você está, de complicado que está, da situação, e falar, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque na minha força eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Né? Então, de conhecer, de caminhar com Ele é uma coisa, mas de ouvir é outra. Porque quando a gente ouve, a gente vai vir para a igreja fazer campanha de 7 dias. Campanha de 7 semanas, para poder Deus dar vitória. A gente não precisa, basta pôr no altar do Senhor. Né? E esperar nele, clamar a Ele, e responder-te-ei coisas grandes, firmes e fortes que não conheces. Amém? Em relação a isso que o irmão conversa agora, é muito interessante porque às vezes a gente só olha o fracasso do nosso irmão. Né? Justamente. A gente está ali orando, mas eu acho tão tremendo que enquanto o olhar humano, carnal das pessoas via um rei Davi fracassado, quando ele pecou contra Betseba, e Deus olha para Davi e fala, este é segundo o meu coração. Então o olhar de Deus ele é sempre diferente. Né? Enquanto as pessoas olhavam o velho, Abraão, Sara lá capengando, Deus já via um pai de multidões. Né? Eles não tinham filhos. Então, quando a gente tem o olhar de Jesus, o jeito que nós oramos muda. Você tem uma oração assim com o olhar de reino mesmo. Né? Porque você consegue enxergar com o olhar de Jesus. Não vendo o fracasso atual da pessoa, você vendo além. Igual Ananias, não conseguia ver, mas Deus revelou que Paulo seria. Verdade. Né? Para ele via estava salvo. com medo, né? Exatamente, mas Paulo foi um dos maiores evangelistas. Então isso é tremendo, né? Essa colocação aqui. Tremendo. A visão, o discernimento espiritual é tudo, irmão, na vida de um cristão. Né? É como foi falado, né? Se a gente olhar para uma pessoa e não ver nela alguém que pode ser vir um apóstolo Paulo nos dias de hoje, se Ananias não fosse até o apóstolo Paulo, quem sabe, com certeza Deus iria levantar outro. Né? Mas quem sabe se dependesse única e exclusivamente de Ananias, né? Talvez nós não teríamos o evangelho que nós temos hoje a partir do apóstolo Paulo. Né? Então, irmãos, a gente precisa realmente estar olhando para as pessoas e olhando ali um libertador, olhando ali alguém que vai transformar gerações, vai impactar gerações. Né? Deus, quando ele olha para o ventre lá da esposa de Jacó, ele falou assim, olha, o que está acontecendo, Deus, dentro da minha barriga, que estão brigando aqui. Olha, tem 2 nações dentro de você. Deus ele não olhou 2 bebês, Deus olhou 2 nações. Então, quando Deus olha para nós, ele não enxerga simplesmente um pecador. Ele enxerga um libertador, ele enxerga alguém que vai transformar, um transformador de ambiente, né? Então, Jesus é a mesma coisa, irmão. Jesus, quando ele fala, ide pregar o evangelho, Jerusalém, Betânia, Samaria e confins da terra. Então, a menor visão de Jesus não é uma pessoa, é uma cidade. Né? Então a gente está aqui em Oizumi, a nossa visão tem que ser Oizumi. E não só o vizinho, ou então só as pessoas aqui dentro da igreja. A nossa visão deve ser macro, e não micro. Né? Amém? Mateus 6,6, irmãos. O que pode ler? Mas tu, quando orares, entre no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém. Então é o que a gente acabou de falar, né? Tem uma dificuldade com o irmão, ou ver que a pessoa tem uma dificuldade, então vamos, né, no secreto ir ali e buscar isso no Senhor, né? Para abençoar aquele irmão, aquela irmã que está com dificuldade, né? De repente não consegue vencer algo, né? E a gente está sabendo, então a gente não precisa fazer intercessoca. O que é intercessoca? É chegar no crente aqui na igreja e falar, ó, aquele fulano ali, ó, tá pecando em tal, vamos orar por ele? Então, mano, intercessoca não funciona. É fofoca por necessidade. Amém? Captou? Então a gente não precisa fazer isso, irmãos, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Basta a gente realmente clamar ao Senhor. E aí Ele vai te abençoar aqui em público. Aquilo que você faz no secreto, o Senhor te mostra, te abençoa em público. Todos vão ver, irmão. Você não precisa se mostrar como os fariseus que iam ali publicamente, com aquela cara de quem jejuava e orando alto, como eu falei do rapaz, né? Mas enfim, irmãos, vamos aprender cada dia mais com o Senhor, amém? Amém. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui Atos 5,4. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu?
e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem sua vontade? Aqui é o texto falando sobre Ananias e Safira, né? Quando eles foram ali entregar a oferta aos pés dos apóstolos, eles reteram uma parte, né? E eles mentiram ali para os apóstolos, falando que tinha entregado tudo, mas não tinha, né? Então Atos 5,4 está falando isso aí, né? Da gente não mentir, né? Apocalipse 21,8, irmãos. Acho que é melhor eu seguir o texto aqui. A mentira é um dos pecados mais comuns praticados pela nossa sociedade, ao ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não vem mal algum nesse pecado tão sério. Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo outra parte. É exagerar sobre os fatos, é não falar os detalhes, é esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade. Ou seja, é o que eu falei aqui sobre Atos 5,4, né, que Safira e Ananias, eles foram lá e falaram apenas uma parte da verdade, né? Ou seja, vocês venderam o terreno? Vendemos, está aqui, mas eles ocultaram outra parte. Então ocultar também é mentir, né? A gente fala sobre, para Deus, mentirinha, é tudo pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão, né? Na verdade, eu estudei uma parte, fiz um estudo, onde mostra que, na verdade, existe uma diferença entre o pecadinho e o pecadão, né? Eu queria abordar esse texto aqui da maneira que eu estudei eles, né? Para mostrar para vocês, biblicamente, que isso corresponde, tudo igual. Não é tudo igual, irmãos, tá? Numa outra oportunidade eu gostaria de passar isso para vocês. Porque a gente fala que é tudo igual, mas na verdade não é. É pecado? É, mas existe o grau. Sim, O grau de consequências, né? Existe isso aí no reino. Então, Apocalipse 21:8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui não existe mentirinha. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é mentiroso. Aí vocês podem completar, irmãos. É mentiroso e pai, né? Da mentira. Todo enganozinho é mentira, incluindo colar nos deveres escolares. E o Filho de Deus nunca deve enganar por razão alguma. Amém? Então aqui sobre mentira, né? Que eu li em Apocalipse 21:8. Os mentirosos, viu, irmãos? Eles vão herdar o reino de lava, fogo e enxofre, irmãos. Mentira e nova visão. Somos novas criaturas, amém? Amém. A gente, como foi falado aqui no texto, né, às vezes a gente traz, né, uma bagagezinha, né, de quando a gente ainda não conhecia a palavra do Senhor, e essa bagagezinha inclui algumas mentirinhas, né? Eu já até escutei um irmão falar assim que, uma mentirinha não tem problema não, irmão, não estou matando ninguém, né? E teve até um pastor também que uma pessoa chegou para ele e falou: ô pastor, é verdade que vocês não podem beber? Vocês não podem fumar, vocês não podem fornicar, etc, etc. Ele falou: não, a gente pode. Esse pastor falou para esse rapaz, né? Ele falou: é mesmo, pastor? Pode. Claro que pode. Você pode, irmão. Mas só que você só não vai poder depois entrar no reino. Né? Então a escolha é sua, querido. Né? Então se o Senhor está falando que a mentira provém do diabo, ele é pai da mentira e eles não herdarão o reino dos céus, então a gente precisa vigiar nisso. Né? Amém? Somos novas criaturas. A Bíblia destaca a mentira como um pecado muito sério. Ela resultou na morte de Ananias e Safira, Atos 5,4. Foi o que eu li aqui, né? Ali atrás, Atos 5,4. Depois que Ananias foi lá, ele foi fulminado, né? Depois veio Safira sem saber de nada, depois que já tinha retirado o corpo do marido, ela também foi fulminada na hora. Né? Então, nos nossos dias, pode acarretar em morte espiritual, irmãos. Tá bem? O que talvez seja mais grave do que a morte em si só.
por si só, né? Porque é complicado, né, queridos? Então que a gente possa estar vigiando nesse assunto, né? De estar mentindo. E os mentirosos serão lançados lá de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. O mentiroso será destruído. Apocalipse 21:8 eu já li, irmãos. E pode ler Salmos 5 e 6, 5 versículo 6. Salmo 5, Que 6. diz Salmos 5 e 6. É Salmo 5, 6. É, Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. olha, e não só a mentira, mas o homem que é fraudulento, né? Comete fraude. É um ato de mentir também. Né? A gente falar que ganhou tanto, aí você vai lá no ministério, lá do... Não é ministério, é o... onde colhe impostos, né? E a gente declarar ali que ganhou menos, né? Então, na verdade, você está fraudando, né? Ou seja, você está sendo fraudulento. Então, ali, do outro lado da página, irmãos, a última página, amém? Vamos preencher aqui. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes de todo o velho homem. Colossenses 3:9. Vocabulário perverso, irmão. É o tópico C. Falar é um dom de Deus aos homens. É a nossa maior forma de expressão. No entanto, a maioria dos pecados que cometemos é com a boca. O vocabulário utilizado em um dia, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Os palavrões já são ouvidos cedo na boca das crianças que imitam os pais, tios e outros. As letras das músicas populares estão infestadas de insinuações, palavrões e palavras obscenas. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Precisamos ser um povo diferente, com uma nova maneira de falar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversação suja e imoral. Colossenses 3:8. Diz assim, irmãos: mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Colossenses 3:8. Efésios 4:29 e Efésios 5:3-4. Nossa boca deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos ver o que está dizendo lá, Efésios 4:29, irmãos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que a comunique graça aos que a ouvem. Ou seja, irmão, aqui já está falando tudo aquilo que a gente já falou uns segundos minutos atrás, né? Que a gente deve vigiar com a nossa boca e está falando o quê? Só coisa útil, para construção e não para destruição. Mas às vezes a gente usa a nossa boca só para destruir, né? Às vezes numa contenda a gente começa a falar e a gente acaba destruindo o amor da outra pessoa, né? E Efésios 5, 3 e 4. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Então aqui, irmãos, o estudo está acabando aqui realmente naquilo que a gente deve estar falando, ou seja, na nossa língua, né? Então, irmãos, que esse estudo aqui possa realmente, né, tá tocando, né, desvendando os nossos olhos para atentar a isso, irmão. Como foi lido aqui, né, ó, as criancinhas desde pequenas já falam palavrão, irmão. Né? Por quê? Por conta dos próprios pais, por conta dos tios. É claro, no Brasil tem a escola também, né? Mas aqui no Japão, irmãos, o japonesinho até fala um pouquinho de bobagem, mas não é tanto igual no Brasil. No Brasil é muita palavra pejorativa forte, né? E outra coisa que, como Deus dá a oportunidade, vou estar falando em relação
ao que as crianças têm ouvido e visto, assistido, né? Tem um desenho, irmão, que é doutrinário. Né? Não sei se os irmãos sabem disso. Né? Há muitos anos atrás tinha aquele pastor Orion, né, que falava que respeito coisas da Disney e tudo, né? Mas existem uns desenhos doutrinários hoje em dia, que é desenho que está mostrando, por exemplo, eu não lembro qual o nome, acho que é tal de Frozen, não me recordo direito. Mas é um desenho que tem duas meninas e um menino. E me parece que essa menina adormece e tem que ir alguém com amor, com um ato de amor, ir lá acordar essa menina que está dormindo. E aí, a gente pensa que é igual a Cinderela, vai o príncipe dar um beijo e acorda a menina, né? Mas não, irmãos, é uma menina que vai até lá, é como se fosse um triângulo amoroso. Essa menina que vai lá e dá um abraço e a menina acorda. Ou seja, o que está envolvido atrás disso, irmão? É uma doutrina de lesbianismo, irmão. Então a criancinha já está sendo, né, ali ativada, digamos assim, para as coisas de moralidade sexual. Né? E a gente não está percebendo isso. No Brasil é muito forte esses desenhos. Né? Então as criancinhas já estão sendo ativadas, direcionadas, já está, sabe, imputando isso na cabecinha delas. Talvez hoje elas não tenham consciência do que seja, mas lá quando elas começarem a crescer, aquilo vai começar a despertar, porque elas viram uma coisa. Uma coisa que um pastor falou, e é verdade, toda criança ela nasce como uma folha sulfite, é em branco. Né? Então tudo que ela ouve, tudo que ela vê, vai lá. Vai escrevendo. E a criança, irmãos, ela não tem a capacidade de construir imagem. Tudo que ela vê, ela grava. Então, por exemplo, se ela vê uma foto de ser uma pessoa sensual ou até mesmo nua, ela vai gravar aquela foto. Né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que falou que o iPad é uma coisa que não é muito boa para a criança. Porque o iPad tem muita imagem. Então a criança, quando ela passa a se desenvolver, ela não vai ter a capacidade de criar a imagem. Ou seja, quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente cria uma imagem, não é assim? A gente começa a visualizar a situação que Jesus fez, como ele foi lá e pegou e pôs o barro no olho. Então a gente começa a criar uma imagem. A criança ela perde essa capacidade, irmãos, de criar a imagem, porque ela já tem a imagem colocada na sua cabeça. Né? Porque está desde pequenininho, já vem sendo ministrado sobre isso. Então, o assunto de criança é muito complicado. Né? Isso aí é algo que a gente está aprendendo agora. Eu também estou aprendendo agora isso. Né? E a gente tem que vigiar nisso, irmão. O que eles realmente estão assistindo. Aqui no Japão não é tanto. Mas os irmãos conhecem aquele desenho do Shin-chan? Aquele desenho não é abominável. Aquele desenho, irmãos, ensina a criança a desobedecer a mãe. A criança nem chama a mãe de mãe, chama pelo nome. Né? Então praticamente está doutrinando a criança a ser rebelde dentro de casa. Né? Então é complicado. Né? Então, como está terminando, irmãos, né? Gomei ter estendido um pouquinho o horário aí, os irmãos perdoem, né? Mas era um assunto realmente muito importante a respeito da língua, né? O qual a gente muitas das vezes nem tem noção, né, do que é capaz de fazer a língua. Se a gente tem a noção, capacidade, né, de chegar numa pessoa, pôr as mãos sobre ela e liberar ela de uma condição desfavorável, de curar essa pessoa, é claro que o Senhor é quem vem, mas Ele usa a nossa boca para falar. Né? Então, se há poder em liberar e curar uma pessoa, também há poder em deixá-la doente. Né? Então, que a gente possa vigiar hoje, a partir de hoje, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé então e está encerrando. Em nome de Jesus. Ô pastor, vem fazer essa oração aqui para nós. Amém? Quietinho lá no fundo. Vou dar o pastor para trabalhar um pouquinho. Amém? Poder na palavra, né? Amém? Senhor nosso Pai, te agradecemos por essa noite, agradecemos pelo professor, pelo Roberto, que o Senhor possa estar usando a vida dele cada dia mais, que cada um que veio aqui também se esforçou para estar aqui, mesmo cansado, alguns vieram já do trabalho. Senhor, tudo isso é em favor do seu reino, para que nós possamos crescer. A tua palavra diz que o teu povo ele peca e erra, Senhor, por falta de conhecimento. E nós queremos, Senhor, superar, Senhor, o mundo, Pai. Nós queremos ensinar aquilo que o Senhor tem para nos dar, Deus. Nós queremos tomar posse nesses dias que estivemos aqui, da Tua Palavra, para nós compartilharmos, para nós reinarmos sobre essa nação, sobre esse estado, sobre essa cidade, Jesus.
Nós queremos estabelecer a Tua palavra dia após dia, onde quer que nós estejamos, Pai. Por isso, flua em nós, Espírito Santo de Deus, tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, que nós não viemos somente conhecer, mas ter vivência dessa palavra, Deus. Que ela possa fazer parte de nós a partir de hoje. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso nas nossas vidas. Por isso nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.